Olá, amigo, olá, amiga. Hoje estamos aqui novamente, como prometido, todas as segundas-feiras para te mandar um vídeo para ti. E eu e o senhor Orelhas. Como já sabem, se viste o último vídeo, o senhor Orelhas é o peluche preferido da minha filhota e ele vai nos acompanhar nesta jornada incrível sobre o teu conhecimento nos seguros de vida associados ao crédito de habitação ou outro tipo de seguro de vida, ok? Então vamos lá. Vou começar a pedir-vos para vocês subscreverem o canal, que não custa nada subscrever o canal, colocar um gosto também, não custa nada também colocar um gosto. Isso faz com que nós chegamos a mais pessoas e este é o objetivo, chegar a mais gente para que as pessoas fiquem mais informadas sobre este tipo de seguros, ok? Que existe pouca informação e nós estamos aqui para ajudar toda a gente, incluindo a ti, ok? Então vamos lá ao conteúdo, hein? Vamos lá. Hoje o que é que nós vamos falar? Sobre a cobertura que toda a gente fala e existe muitas dúvidas, que é a ITP de 60%. A ITP é uma forma abreviada de chamar a cobertura chama-se invalidez total e permanente de 60%. E o que é isto de invalidez total e permanente de 60%? Esta cobertura visa proteger o cliente ou a pessoa segura que, no caso de ficar inválido 60% para a sua profissão ou qualquer outra atividade, eu já vou explicar isto, o crédito fica 100% pago, ok? Existem algumas dúvidas que os meus clientes colocam e eu vou esclarecer aqui e se for essa uma das suas dúvidas já fica esclarecido, ok? Depois agradece-me. Uma das dúvidas é, quanto maior for a percentagem desta invalidez, é melhor? Não. De todo. Quanto menor for a percentagem, aí sim é melhor. Porquê? Se fores a pensar, se para atingir uma invalidez, por exemplo, de 60%, é mais fácil do que atingir uma invalidez de 80%, ok? É preciso ser um dano menor para que tu tenhas uma invalidez de 60% do que uma invalidez de 80%, ok? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se tiveres um acidente, por exemplo, de carro, de moto, e ficares inválido de 60%, basta ficar, por exemplo, inválido de um braço, ok? Ficas inválido de um braço, ficas com uma invalidez de 60%. Agora, se for de 80%, provavelmente vai ser preciso ficares inválido de dois braços, ficares inválido das pernas e alguma coisa do género, ok? Isto a título de exemplo, não quer dizer que 80% fiques inválido de dois braços ou de duas pernas, ok? Isto é um exemplo que eu quero te dar para que percebas que a invalidez, quanto menor for a taxa de subscrição, ou seja, uma taxa de 60%, é melhor que uma taxa de 80%, porque é mais fácil de se alcançar, ok? Outra dúvida sobre doenças, porque esta cobertura pode ser acionada em caso de acidente, como te disse, um acidente de carro, um acidente de moto, um acidente, sei lá, a praticares alguma coisa, mas também pode ser acionada por causa de doença. E eu vou utilizar uma doença que hoje em dia, infelizmente, é chamada doença do século, a doença oncológica. E porquê é que eu vou utilizar este exemplo? Porque neste exemplo vais perceber que nem tudo o que parece é, ok? Numa doença oncológica, normalmente aquilo que lhe é atribuído ao doente é uma invalidez de 60%. O que é que acontece a esta invalidez de 60%? Normalmente, esta invalidez que é atribuída no início não é uma invalidez definitiva. É assim a palavra, não é uma invalidez definitiva, não é permanente, tal como a cobertura diz. Invalidez total e permanente. Ou seja, não existe reversão da invalidez. Visto que não é uma invalidez permanente, o crédito não fica 100% pago. Ok? Eu quero que fiques consciente disto, porque muitas pessoas pensam que se tiverem uma doença oncológica ficam automaticamente com o crédito pago. Não, de todo, de todo. Hum, para ficares com o crédito 100% pago, tem que haver aquela chamada reavaliação, passado 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não sei se existe um prazo específico para isso, mas sei que existe uma reavaliação a esta invalidez. Se efetivamente houver uma reavaliação a esta invalidez depois de todos os tratamentos, depois de toda a questão que infelizmente esta doença envolve, os tratamentos, as quimioterapias, as radioterapias, as medicações, tudo o que isto envolve, uh, depois disto tudo, se tiveres uma invalidez de 60% definitiva, permanente, coloca esta palavra na tua cabeça, permanente. Se assim for, o crédito fica 100% pago. Ok? Próxima dúvida. Hugo, por exemplo, eu sou, sei lá, administrativo, tenho um trabalho muito administrativo.
Se eu ficar, por exemplo, com Alzheimer e esse Alzheimer me der. Este, se calhar, não é um bom exemplo. Vou dar outro exemplo. Ok. Hugo, eu sou administrativo, só trabalho à frente do computador. Engenheiro informático, por exemplo. Sou engenheiro informático, só trabalho à frente do computador. Se houver. Se eu ficar surdo, isto não implica que eu não vai exercer a minha profissão. Ou seja, se eu ficar surdo, não vou exercer a minha profissão na mesma, porque não preciso de ouvir para exercer essa profissão. Se tiver uma invalidez permanente derivada à surdez, o crédito fica 100% pago? Sim. Ok? Independentemente de qual seja a tua profissão, porque era este ponto que eu te falei no início, para toda e qualquer profissão. Ok? É a nossa companhia, que é a Real Vida Seguros, tem esta particularidade para toda e qualquer profissão. Ok? Independentemente de tu trabalhares sentado, ou seja, estás sentado em frente ao computador, se ficares surdo e te der uma invalidez permanente de 60%, o crédito também fica 100% pago. Ok? E estas são uma das principais dúvidas que nos colocam sobre esta cobertura de invalidez total e permanente de 60%, da ITP de 60%. Como podes ver, é mais alargada do que aquelas que nós falámos na semana passada, que é a morte e a invalidez absoluta e definitiva. Na invalidez absoluta e definitiva, tens de ficar 100% dependente de terceiros para atos normais da vida. Beber, o que é que são atos normais da vida? Beber, comer, vestir, tomar banho, este tipo de atos. Ou seja, tens de estar em estado vegetativo para que o crédito fique 100% pago. Na invalidez total e permanente de 60%, tu podes levar uma bebida perfeitamente normal, que o crédito fica 100% pago. E acreditem, eu já tive clientes meus, eu tenho clientes meus que contrataram um seguro de vida que não tinha invalidez total e permanente de 60%, nem de 70%, nem de 80%, só tinha a morte e a invalidez absoluta e definitiva. Infelizmente tiveram um azar na vida, não é? Que pode acontecer a todos nós não sabemos. E ficou com uma invalidez de 70%. Eu tenho um cliente meu que está agora comigo que tem uma invalidez de 70% e tenho uma cliente também de invalidez de 60%. E não têm um crédito pago porque não tinham esta cobertura. Ok? Eles podiam ter um crédito neste momento pago, uma despesa que existe todos os meses, já 100% liquidado, se tivesse uma cobertura. E a diferença mensal para a morte e invalidez absoluta e definitiva e a invalidez total e permanente, a diferença mensal que tu tens no teu seguro de vida é mínima, que faz toda a diferença. Que faz toda a diferença, ok? Faz toda a diferença se tu queres ficar com o crédito pago. Se tu, falando agora do tipo de seguro de vida, proteção pessoal e familiar, se tu queres ajudar a tua família e a ti próprio, hoje em dia o seguro de vida não é só em caso de morte. Existe esta cobertura também para que tu fiques salvaguardado, tu e a tua família. Imagina que tu trabalhas na construção civil e precisas de um braço para trabalhar na construção civil e ficas em balde deste braço, não consegues mexer, ficas sem o braço. Há um azar que ficas sem o braço, um acidente de trabalho, por exemplo, ficas sem o braço. Como é que tu vais colocar dinheiro em casa? E tens esta cobertura que te pode salvaguardar. Podes contratar um capital de 100 mil euros, 200 mil euros, 300 mil euros. Aquilo que tu quiseres. E acredita, o valor não é muito por aí além. E hoje a cobertura foi esta. É uma cobertura muito importante. Se tu tiveres seguro de vida, analisa o teu seguro de vida. Pelo amor de Deus, analisa o seguro de vida. Não sejas como os meus clientes que tenho hoje, que eles podiam ter um crédito de 100 mil euros pago e não têm porque não tinham esta cobertura. Por amor de Deus, analisa o teu seguro de vida. Ok? E hoje, por hoje está tudo. Não te esqueças de subscrever o canal e colocar um gosto. É a única coisa que eu te peço, é subscrever o canal e colocar um gosto. É super fácil, subscrever e gosto. Já está. Fica tudo resolvido. E se quiseres comentar, podes também comentar as tuas dúvidas, ok? Eu terei todo o gosto em te ajudar. Do fundo do coração, terei todo o gosto em te ajudar. E eu aqui, o Sr. Orelhas, mandamos-te um forte abraço e qualquer coisa que precisares da nossa parte, está à vontade. Um abraço. Até já.